Como é que essa nota, que está escrita na clave de Sol, né, seria escrita na clave de Dó? Olha a clave de Dó aqui como é bonitinha. Né? Essa é a clave de Dó. E na clave de Fá. Tá? Então, ela seria escrita assim. Essa aqui é a mesma nota. Lembra que você tem uma quinta aqui, né? Lembra da quinta lá? Que eu mostrei, né? Do Mi para o Si aqui. Estava na linha, pulou uma linha, chegou outra linha. Né? Agora você já pode começar a estudar outra característica da quinta, né? Ou dos intervalos de modo geral, né? Que é o modo do intervalo, ou o tipo de intervalo. Né? Você tem o nome do intervalo e o tipo de intervalo. Tá? Então, a quinta seria um nome, a quinta é o nome. Né? Mas existem as quintas justas, né? Ou perfeitas também chamadas. Né? Então, a quinta justa, tá? É um tipo de quinta específico. Né? É o tipo dessa quinta. Tá? Então, no tipo, você tem maior, menor, justo, né? Aumentado, diminuto, tá? Então são os 5 mais comuns, né? Maior e menor, justo, aumentado, diminuto, certo? São os tipos de intervalos mais comuns, tá? E o nome? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado não, né? Sétimas, oitavas, nonas, décimas, 11ª, 12ª, né? São os nomes dos intervalos, tá? E por que isso? Porque justamente você tem agora as notas da escala cromática, né? Que você vai poder ter bemóis ou sustenidos, né? E isso altera o intervalo. Por quê? Você tem, por exemplo, esses dois intervalos aqui. Veja que são praticamente as mesmas notas, né? Do Mi para o Si. Né? Aqui também está do Mi para o Si. E está na linha e está na linha. Só que esse aqui, ele tem um bemol nesse Mi. Como é que eu vou chamar isso aqui? Ora, tá na linha? Tá na linha? Quinta. E aqui, professor? Tá na linha e tá na linha. Como é que eu chamo? Quinta também. Né? Você vai chamar de quinta do mesmo jeito. Certo? Então, são duas quintas. São duas quintas, ou seja, o nome delas, duas quintas. Mas e o tipo? Bom, esta quinta aqui, esta quinta é uma quinta justa. Vou explicar por quê. E essa quinta aqui, ela não é uma quinta justa. E aí a gente vai saber por quê. E aí vai entender também esse nomezinho aqui dela. Tá? Então, vamos lá. Os intervalos podem ser classificados entre justos, maiores, menores, aumentados e diminutos. Lembram? Então, eu vou abrir aqui uma caixinha de texto. Certo? Vou abrir aqui uma caixinha de texto para a gente poder escrever algumas coisas. Certo? E aí, você vai entender melhor, né? Então, o intervalo justo, certo? Ele pode ser, né? Ele pode ser um intervalo justo, obviamente, mas se eu tá aqui o intervalo justo, se eu aumentar mais esse intervalo justo, né? Separar mais as notas, eu vou ter um intervalo aumentado, certo? Ok? Mas se eu juntar essas notas, né, se eu aproximar essas notas, eu vou ter, então, um intervalo diminuto. Certo? Então, quais são os intervalos que podem ser justos, aumentados ou diminutos? Os intervalos que podem ser justos, aumentados ou diminutos são justamente a oitava, que a gente já conhece, né? A quinta, certo? E a quarta, tá? Nós temos também a possibilidade de termos o uníssono, né? Uníssono justo, aumentado ou diminuto. Mas ele é tão difícil de encontrar, ele é muito raro, né? Então vamos colocar aqui aqueles que são mais comuns, tá? O intervalo de oitava, intervalo de quinto, intervalo de quarta podem ser classificados em justo, aumentado ou diminuto. Então, oitava justa, oitava aumentada, quinta justa ou quinta diminuta, quarta aumentada ou quarta justa e assim por diante, tá? Então, os nomes, né, esses nomes de intervalos, oitavas, quintas e quartas, tá? Podem ser também encontrados como intervalos de justo, aumentados ou diminutos, tá? Então, basicamente isso. Agora, os demais, né? O que são os demais?
justamente as segundas, né? Intervalos de segunda, intervalos de terça, né? Intervalos de sexta, certo? E intervalos de sétima, vamos manter até aí, porque depois ainda poderia ser intervalo de nona e tal, não sei o quê, mas essa já seria a base. Né? Intervalo de segunda, de terça, de sexta e sétima, elas podem ser nomeados também, né, os tipos, né, como intervalos maiores. Então, segunda maior, terceira maior, sétima maior, né, terça maior, sétima maior. Menores, né? Então, sexta menor, segunda menor, sétima menor, tá? Aumentados ou diminutos, certo? Então, essas são as nomenclaturas básica, né? São as básicas mesmo dos intervalos, né? E aí é fácil de entender. Oitava, quinta e quarta, né? Justa, aumentada, diminuta. Os demais, né? Segunda, terça, sexta, sétima, maiores, menores, aumentados, diminutos. E aí, qual é como a gente sugere que você estude, né? Como a gente sugere que você estude? Que você estude a partir, no caso dos justos, né? E dos maiores, tá? É um tipo de estudo, né? Você pode estudar de outras formas também. Existem várias formas de estudar intervalos, tá? Dos intervalos justos e dos maiores, tá? Que sentido? Vamos lá. Da seguinte maneira. Vou colocar aqui primeiro, depois eu explico. Pronto. Então vamos lá. Quando você tem um intervalo justo, certo? Intervalo justo. Se você distanciar mais as notas, ele se transforma em aumentado. Então, o aumentado é um intervalo maior, né, mais distante do que o justo, certo? Então, vou até mudar aqui o símbolo, certo? O aumentado é um intervalo mais distante, né, do que o justo. E o justo é um intervalo mais distante do que o diminuto. Então, eu estou aqui no justo, se eu diminuir esse intervalo justo, eu vou chegar no diminuto, tá? No intervalo diminuto. A mesma coisa acontece com os intervalos maiores, só que, ou maiores e menores, no caso, né? Só que assim, os aumentados, lembra que eles podem também ser chamados de aumentados, né? Aumentados, eles são maiores do que o intervalo maior, que por sua vez é maior que o intervalo menor, e que por sua vez é maior do que o intervalo diminuto, certo? Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer o seguinte, que uma quinta justa, se eu pegar uma quinta justa como referência, né, se eu distanciar mais as notas, eu vou transformar essa quinta em uma quinta aumentada. Se eu reduzir a distância, ou seja, aproximar as notas, eu vou chamar isso de quinta diminuta, beleza? Já uma sexta, por exemplo, uma sexta, se eu pegar ela como sexta maior, né, e diminuir o intervalo, eu vou chamar de sexta menor. Se eu continuar diminuindo essa sexta, aí eu vou chegar na sexta diminuta. Ou, se eu pegar ele como sexta maior, se eu aumentar a distância entre elas, eu chego na sexta aumentada, tá? E é assim que a gente estuda intervalo. Então, vamos lá. Vamos olhar aqui como é que está escrito aqui, para ver se a gente consegue entender alguma coisa. Olha para cá. Então, eu disse que eu tinha esse mi, aliás, esse mi, si, e eu tenho esse mi, si de novo aqui. E aqui eu chamei de justo, né? Esse mi, si é um intervalo justo, tá? Então, mi, si, intervalo justo, beleza. Como eu coloquei o mi bemol agora, né? Então, imagina, eu estou aqui, ó, mi, si, certo? Só que esse mi agora é bemol. Quer dizer o quê? Que ele baixou mais, né? Você concorda comigo que, como mi baixou mais, essa distância aumentou? Concorda? Então, ó, eu tenho o mi e o si. Aí eu peguei esse mi e baixei. Fiz mi bemol. Então, foi o que eu fiz? Eu aumentei a distância.
né? Então, como eu aumentei a distância desse Mi bemol para o Si, eu tenho agora uma quinta aumentada, né? Uma quinta aumentada. Eu aumentei a minha distância, aumentei a distância, tá? Quinta aumentada, tá? Vamos pegar o próximo aqui, ó. Próxima linha. Então, já sei que é uma terça, né? Terça. Olha, aqui também, terça também. Só que eu vou dizer para vocês, né? Que isso aqui é uma terça maior, tá? Sol para Si, terça maior, beleza. Sol para Si, terça maior. O que aconteceu agora? Fiz um Sol sustenido para Si, certo? Então, vamos lá. Sol, Si. Aí eu peguei o Sol e eu sustenizei ele, eu elevei ele. Você concorda que agora o intervalo diminuiu? Não. Estava Sol, Si, terça maior, e aí eu aproximei o Sol do Si. O Si ficou igual, né? Ficou lá paradinho. O Sol foi aqui, subiu. Então, eu reduzi o intervalo. Se ele era maior, na hora que eu reduzi, eu tornei ele menor, certo? Então, aqui eu tenho Sol, Si, terça maior, Sol sustenido, Si, terça menor, tá? Terça menor. Aqui você está vendo um símbolo que eu não tinha colocado antes, né? Que é esse símbolo aqui, ó. Tá? Um quadrado assim, ó. Uma espécie de quadrado, né? Na verdade, ele tá descrevendo como se fossem dois quadrados, né? Desculpa. Ele está descrevendo aqui como se fossem dois quadrados, um quadrado embaixo, um quadrado em cima, tal, como se fossem dois quadrados. Ele é chamado de B-quadro, certo? B-quadro, ok? O que é o B-quadro? O que o B-quadro faz? O B-quadro ele apenas indica que o sustenido ou bemol está sendo anulado, ou seja, a nota volta a ser natural, certo? Volta a ser natural. Então, B-quadro faz a nota virar natural novamente. Natural quer dizer o quê? Que ela nem tem sustenido, nem tem bemol, certo? Sol sustenido. Como é que eu tiro esse sustenido, professor? Bota um B-quadro. Sol natural. Para eu chamar, para dizer que é diferente, né? O Sol natural, o Sol sustenido do Sol normal, né? Esse Sol normal, a gente chama, na verdade, Sol natural, né? Então, Sol sustenido, Sol bemol, e o Sol normal? Não, Sol natural. Então, Sol natural, Sol sustenido para cima, né? Sol bemol para baixo. Então, eu tenho Sol, botei um bemol, ficou Sol bemol. Né? Sol B-quadro, está aqui um B-quadro no Sol. O que eu fiz? Voltei para o Sol natural, certo? Então, o B-quadro faz isso. O B-quadro, ele anula o bemol ou o sustenido, tá? Se você for ver num piano, às vezes é até mais fácil, né, de visualizar a nota no piano, né? Tal das notas naturais, elas são aquelas teclas brancas, tá? Do piano. Teclas brancas do piano são as notas naturais, tá? E as notas que têm acidente, né, que é como a gente chama se ele tem sustenido ou bemol, né? Sol sustenido, Lá bemol, Mi bemol, Ré sustenido, enfim. Todas as notas que têm acidentes, têm sustenidos e bemóis, são as teclas de cima, as teclas pretas, tá? Que são menorzinhas e são elevadas, né? São as teclas pretas. Então, as teclas brancas são as notas naturais e as teclas pretas, notas acidentadas ou que têm sustenidos e bemóis, tá? Beleza. Então, a partir daí, você pode começar a fazer o seu estudo de intervalo, certo? Porque a gente pode também, né, criar uma ordem de intervalos, né, pensando a partir do uníssono, né, do uníssono mesmo. Então, independente da nota que você vai começar, por exemplo, do Dó para o Dó para o Dó, uníssono. Tá? Agora, se eu colocar aqui um sustenido no Dó, né, Dó para o Dó, é uníssono, mas Dó para Dó sustenido é uníssono também, que é Dó, Dó. Só que esse Dó sustenido é o Ré bemol, então Dó para Ré, só que é o Ré bemol, então a distância é menor, né? Dó para Ré. Só que esse Ré não é um Ré natural, é Ré bemol, então Dó, Ré. Só que ao invés de pegar o Ré natural, eu peguei o Ré bemol, peguei mais baixo do que o Ré. Então, isso seria uma segunda menor. Então, a ordem, né, de distância aqui é uníssono, né, menor distância, depois subir só meio tom, que foi para o Ré bemol, eu tenho uma segunda menor. Se eu continuei subindo, fui para o Ré, agora eu tenho um tom inteiro, né, eu tenho
meio mais meio, né? Eu tenho um tom, né? Eu então cheguei a uma segunda maior, certo? Se eu continuo subindo, mas meio tom, então você vê que eu estou subindo de meio tom, né? Igual na escala cromática, né? Dó, mantenho Dó, e aí eu vou subindo, né? Dó, pro Ré bemol, depois pro Ré natural, né? E aí agora eu subi de novo, fui pro Mi, mas não o Mi natural, fui pro Mi bemol, quer dizer, fui um pouquinho antes, né? Então agora eu tenho uma terça menor, certo? Se eu continuar subindo, eu vou ter uma terça maior, tá? Se eu continuar subindo, eu vou para uma quarta justa, depois para a quarta aumentada, certo? Depois para a quinta justa, depois para a sexta menor, depois para a sexta maior, depois para a sétima menor, depois para a sétima maior e, por fim, a oitava justa, certo? Então, essa é a ordem, né, dos intervalos de meio e meio tom, certo? Claro, essa ordem está simplificada, existem outros intervalos aqui no meio, por exemplo, professor, mas o senhor não colocou a quinta aumentada, nem a quinta diminuta, não colocou a quarta diminuta, então tem alguns intervalos aqui que não estão escritos, né, porque eles meio que coincidem, né, de certa maneira, mas quando tem alguns aspectos aqui de enarmonia e tal. Mas você pode começar com essa sequência. Tá? Uma outra forma de estudar intervalo, a gente vai ver mais na frente, quando começar a estudar as escalas. Né? As escalas ajudam também a estudar os intervalos. Tá? Mas essa ordem aqui já vai dar para você estudar bastante os intervalos. A minha ideia aqui para você, né, no estúdio, você pegar esse PDF, está aí, e você, então, tentar escolher dentro da escala cromática, que está aqui em cima, né? Dentro da escala cromática, né? Isso aqui é a escala cromática, né? Na escala cromática aqui. Escolher aqui dentro da escala cromática uma nota qualquer do início, né? Pode ser o Mi, pode ser o Sol, pode ser qualquer nota. E tentar colocar a próxima nota em relação a esse intervalo. Então, se você começar no Mi, quem é o uníssono? É o próprio Mi, beleza. Quem é a segunda menor? É o Fá, beleza. Do Mi, né? Mi para Fá, segunda menor. Quem é a segunda maior a partir do Mi? O Fá era menor, então eu tenho que aumentar, então vai para Fá sustenido. Isso, do Mi para o Fá sustenido, segunda maior. Quem é a terça menor? Do Fá sustenido eu tenho que subir mais um, então eu vou para o Sol. Isso, do Mi para o Sol, terça menor. E assim por diante, tá? Então, tente encontrar, pelo menos a partir de 2 ou 3 referências iniciais, né? Partindo do Mi, partindo do Sol, partindo do Si, do Lá, do Ré, partindo de alguma dessas notas, né? Tente encontrar a sequência de intervalos relativas a essa primeira nota, né, que você pegou, pelo menos 3 notas diferentes, tá? E aí vai gerar 3 sequências diferentes de notas aqui, tá? Para que você já comece a estudar esses intervalos, já comece a estudar isso, certo? E para completar isso, para ficar mais interessante ainda, para você poder ir estudando bem, juntando as coisas, escreva isso na partitura, escreva na clave de Sol, se possível também na clave de Fá, né? Se você já toca, aí é uma coisa interessante, se você já toca um instrumento, se você toca um instrumento que utiliza a partitura, né? Por exemplo, professor, eu sou acostumado a tocar um trompete aqui na minha banda, beleza, banda de música. Toca o trompete, massa. Então, você já usa muito a clave de Sol. Tá? Então, qual é a sugestão? Escreve isso na clave de Fá, para treinar a clave de Fá, porque você já sabe a clave de Sol. A clave de Sol você já lida com ela, né? Então, a clave de Sol ela já está mais na mão. Né? Então, treina na clave de Fá. Diferentemente, não, professor, eu toco, na verdade, trombone. Né? Então, eu toco na clave de Fá. Beleza. Então, treina na clave de Sol. Tá? Treina naquilo que você tem um pouco mais de dificuldade. Pessoal, a verdade é o seguinte, eu toco, na verdade, bateria. Então, eu nem utilizo clave de Sol, nem clave de Fá. E agora? Aí, você treina nas duas claves. Né? Um pouquinho numa, um pouquinho na outra, de modo que você vá criando essa familiaridade com as claves. Tá? Afinal de contas, a gente não tem um curso de música no Brasil que seja um curso só de percussão, de bateria. Né? A gente não tem esse curso. Né? Então, se você foi fazer um curso de música,
A não ser que você for fazer ali num conservatório, né, numa escola de música específica, você vai estudar bateria especificamente ali, ok. Mas se você está querendo estudar teoria, provavelmente porque você quer entender um pouco mais de harmonia, instrumento harmônico, violão, sei lá, ou mesmo a partitura, ou você está numa graduação, ou você está num curso, né, de uma escola de música ou conservatório, ou algo do gênero, e você precisa estudar um pouco mais de partitura, de teoria, de modo geral. Né? Então, se você está estudando isso, né, então, óbvio que você quer aprender mais sobre como é que eu leio as notas na clave de Sol, como é que eu leio melhor na clave de Fá, como é que eu leio os intervalos, o que são os intervalos, o que são acordes, o que são todas essas coisas. Né? Isso faz parte do estudo. Tá? Então, treine o máximo que você quiser, o máximo que você puder, tá? Em regiões diferentes, tá? Em locais diferentes, né? No clave de Sol, clave de Fá, e assim por diante. Tá? Por fim, gente, para a gente finalizar essas duas aulas, sequência, depois eu vou gravar outras aulas em sequência também. Né? O que nós temos aqui? Nós temos a mesma estrutura lá das notas, né? Só que a gente já viu que quando você tem na linha, na próxima linha, é uma terça, né? Então, o que nós temos aqui? Nós temos o que a gente chama de terça sobreposta. Né? Tem duas terças sobrepostas, 3 notas, sendo o intervalo de 2 terças sobrepostas. Daqui para cá é uma terça, e daqui para cá outra terça. Né? Então, 2 terças sobrepostas, né? Do Dó para o Mi e do Mi para o Sol. Tá? Essa estrutura chama-se tríade. Certo? Tríade é quando eu tenho 3 notas organizadas de tal forma que eu tenha, então, 2 terças sobrepostas, ou seja, 2 intervalos de terças sobreposto. Tá? Chama-se tríade. Tríade não é um acorde, tríade não sei lá, o nome de uma, né, como sai nos filmes aí, o nome de uma organização criminosa, a tríade, né, como vários filmes usam às vezes. Não é, né? Em música, tríade é um modelo, certo? É só isso. Tríade é um modelo, tá? De notas, e elas representam harmonia, representam acordes, tá? Que tipo de acorde, professor? Não tem um tipo específico, sabe que é um acorde, então parte daí. Por que isso é importante? Porque é o seguinte, vamos lá, Dó, Mi, Sol. Então eu tenho Dó, Mi, Sol. Dó, Mi, Sol é a tríade, que a gente diz que é um modelo, né, a tríade de Dó. Dó, Mi, Sol é a tríade de Dó, ou seja, Dó, Mi, Sol é a maneira como eu vou representar qualquer acorde de Dó. Todos os acordes de Dó, certo? Estão dentro da tríade de Dó. Dó, Mi, Sol. Certo? Se eu sair da tríade de Dó, eu já não tenho mais o acorde de Dó. Tá? Dó, Mi, Sol é o modelo, tríade. E por que isso é importante? Porque se eu colocar um bemol ou um sustenido em qualquer uma dessas notas, Mi bemol, Dó, Mi bemol, Sol, continua sendo Dó, Mi, Sol, só que o Mi agora está bemol, portanto, continua sendo um acorde de Dó. Certo? Mas aí eu mudei do Dó para o Dó sustenido. Continua sendo a tríade de Dó, Dó, Mi, Sol, Dó sustenido, Mi, Sol, continua sendo um acorde de Dó, só que agora é do Dó sustenido, mas continua sendo Dó. Tá? Então, é isso que o modelo quer dizer. O modelo quer dizer que toda vez que eu leio o acorde e eu encontrar a seguinte tríade, Dó, Mi, Sol, se trata de um acorde de Dó. Tá? Ok, professor, então quer dizer que existem vários tipos de acordes de Dó? Exatamente isso. Lembra do intervalo que a gente acabou de falar? Existe o nome do intervalo, quinta, mas existe o tipo dessa quinta, né? Uma quinta aumentada, uma quinta diminuta, uma quinta justa. Existe a terça maior, a terça menor, a terça diminuta, a terça aumentada e tal. Os acordes vão ser a mesma coisa. Tá? Existe o acorde de Dó, mas esse acorde de Dó ele pode ser um acorde de Dó maior, ele pode ser um acorde de Dó menor, ele pode ser um acorde de Dó aumentado, pode ser um acorde de Dó diminuto, e assim por diante. Tá? Então, os acordes, eles vão ter as mesmas nomenclaturas dos intervalos, certo? Só que eles vão ser determinados não pela distância de notas, né, a quantidade de notas que eu coloco, mas pelas tríades. O modelo é a tríade. Tá? Então, Dó, Mi, Sol é a tríade de Dó,
Ré, Fá, Lá é a tríade de Ré, Mi, Sol, Si é a tríade de Si, de Mi, Fá, Lá, Dó a tríade de Fá, Sol, Si, Ré a tríade de Sol, Lá, Dó, Mi a tríade de Lá, Si, Ré, Fá a tríade de Si, tá? Com o tempo você vai memorizar essas tríades, certo? Mas a tríade é um modelo, certo? Então isso é importante. E aqui eu tenho vários modelos, né, de tríade. Então, Mi, Sol aqui, Ré, Fá, Lá aqui, Mi, Sol, Si aqui, Fá, Lá, Dó aqui, Sol, Si, Ré e assim por diante, tá? Então eu tenho tríades, que são modelos com duas terças sobrepostas, são 3 notas, tríades, tá? E tenho também as tétrades. O que é a tétrade? A tétrade é basicamente a mesma coisa da tríade, só que ao invés de ter apenas 3 notas, eu tenho 4. E por ter 4 notas, eu tenho, então, entre cada uma das duas notas, né, dessas 4, eu tenho uma terça também. Então, eu tenho uma terça, outra terça, outra terça. Então, eu tenho 3 terças sobrepostas. Tá? Então, ó, do Dó para o Mi eu tenho uma terça, do Mi para o Sol eu tenho outra terça, do Sol para o Si outra terça. Então, eu tenho 3 terças sobrepostas. Essa chama-se tétrade, né? Tríade e a tétrade, tá? Tríade 3 notas, tétrade 4 notas, tá? E a estrutura é exatamente a mesma, né? Tem a tétrade de Dó, a tétrade de Ré, a tétrade de Sol, a tétrade de Si e assim por diante. E as tétrades são baseadas nas tríades e é isso que a gente vai estudar melhor. Essa é apenas uma introdução dos acordes. Tá? No próximo vídeo você vai encontrar aí os acordes, né? E aí a gente vai falar melhor sobre as tríades e como como é que a tríade constrói então um acorde maior, acorde menor, aumentado, diminuto, etc. E como esses acordes se relacionam entre si, tá? Então a gente começa a entender mais a fundo agora sobre os acordes, tonalidades, coisas dessa natureza, e aí a gente vai entrar mais no mundo da harmonia musical, certo? Então até agora a gente está falando mais sobre aspectos melódicos, né? Intervalos, a distância entre as notas, tipo de notas, mas agora a gente vai começar a entrar na parte dos acordes, tá bom? Então é isso, gente, por hoje, tá? Esse PDF aí vocês vão encontrar aí, tá? Nós temos alguns símbolos ainda que eu não falei, né? Que é o tal do DC, né? Então DC eu já falei aqui, da capo, mas tem ainda o DC ao coda, que seria do início e depois faça a coda. A coda é um pedaço da música no final, como se fosse a finalização da música. Ou DS, que é do símbolo lá, lembra do símbolo, né? Do signo, aquele Szinho, né? Que está aqui, ó, no vídeo anterior, certo? Então, do S, né? A partir lá do S até o fim, né? O fine, que é o fim, certo? Então, a coda, né? Que também pode ter esse símbolozinho aqui, tá? Que é a finalização da música, né? Ou é DS ao fine, né? Ou às vezes pode ser DS ao coda, né? Etc. E o fine, né? Que pode ser mesmo no fim assim, ou ele pode vir aqui, né? Para dizer isso aqui é a finalização, né? E aí você finaliza a partir daí, tá? E assim por diante. Então você vai encontrar esse PDF. Assista então esses 3 vídeos, esse aqui e os 2 anteriores, né, no começo dessa série aqui da teoria, e a gente volta com mais teoria nos próximos vídeos, tá bom? Valeu, até a próxima.